Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês das nossas aulas de História para vocês do 6º ano, de toda a rede municipal aí, seja ela privada, pública, qualquer que seja. Um forte abraço a todos vocês. Hoje nós iremos dar continuidade ao trabalho da semana passada, né? Falamos sobre fenícios, falamos sobre persas e ficou faltando falar sobre os hebreus. Então hoje nós iremos falar um pouquinho sobre esse povo hebreu. É um pouquinho mais fácil da gente falar dele, porque a gente sempre ouve falar dele, né? Está muito presente aí na religião cristã, na religião judaica, ou seja, então está muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano e assim por diante. Beleza? E aos poucos vocês vão começar a identificar essas situações. Agora lembrando, viu? Álcool, distanciamento social e máscara aí para vocês não estarem propagando, né? Distribuindo Covid-19 aí para nossas casas, nossas famílias e assim por diante. Beleza, pessoal? Dando sequência, próximo slide. Pessoal, os hebreus, algumas características gerais que a gente tem dele. Por exemplo, são povos semitas. O que são povos semitas? Lembrando, a gente já comentou isso outras vezes, lembrando que nós tivemos aí o dilúvio, né? E no dilúvio nós tivemos aí Noé, como foi aquele representante bíblico, né? Que ele vem colocar todos numa arca e tudo mais, e deles nós tivemos aí, desse representante, desse personagem bíblico, nós tivemos aí 3 filhos, né? Cã, Sem e Jafé. O povo hebreu é justamente vindo de um desses filhos aí de Noé, que é justamente Sem, ou seja, então por isso que é um povo semita. O povo hebreu é originário de Sem, determinando o quê? Povos semitas. Beleza, pessoal? Então a origem, a princípio, vem daí. Outra coisa também bastante interessante, que ela é uma religião monoteísta. Isso aí, naquela região, era o diferencial. Por quê? Porque nós tínhamos ali praticamente todas as religiões ali dos povos ali presentes, dos persas, né? A dos persas era dualista, né? O bem e o mal. Mas os povos da Mesopotâmia, os povos do Egito, todos eles eram politeístas. Já os povos hebreus era um povo monoteísta, certo? Ou seja, acreditavam em apenas um único Deus. Quem era esse Deus? Yahvé, ou Jeová, ou Eloí, e assim por diante. São vários nomes, mas que todos eles querem significar dizer apenas um único Deus, certo? Então essa é mais uma característica que nós temos. A questão política, administrativa, né? Quem mandava, quem governava, quem administrava, quem conduzia o povo, a nação hebreia, foi justamente dividido em 3, né? Os patriarcas, os juízes e os reis. Cada um no seu período diferenciado aí na história aí do povo hebreu. Beleza? A economia não tinha segredo, era uma economia pastoreira, né? Eram criadores, né, de ovelhas e assim por diante. Depois desenvolveu-se um pouquinho da agricultura ali, quando eles foram ali para a região da Palestina, é a região que eles vão começar a habitar, e depois desenvolveu-se também um comércio. Beleza, pessoal? Então a ideia é essa. E aqui nós temos a figura representando a região aonde habitaram aí os povos hebreus, beleza? Lembrando-se que o primeiro representante foi um patriarca, né? Abraão, que ele vai sair aqui dessa região, próximo da Mesopotâmia, numa cidade conhecida como Ur, baseado numa promessa dizendo, dita pelo seu Deus principal, Jeová, né? Pelo seu único Deus, dizia o seguinte: saia da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que te darei leite e mel. E assim ele fez. Ele sai daí da terra de Ur, segue até o próximo rio e desce, chegando até a região próxima ao Egito, depois volta para a Palestina. É assim que se desenvolve todo o processo de início da construção da civilização hebraica. Prosseguindo, pessoal, ela também vai ser chamada de hebraica, judia, né? Judaica, né? Israelita, israelense também, beleza? Assim, vai ter outras denominações, a gente vai entendendo isso aí aos poucos. E aqui nós temos a fase dos patriarcas, né? A fase política administrativa dos patriarcas. Nós temos aí Abraão, que foi o primeiro patriarca, aquele que fez aquela migração ali da terra de Ur para se direcionar até a Palestina, baseado numa promessa divina de Jeová, de Yahvé ou de Eloí, certo? E depois, essa mesma promessa, ele vai fazer uma promessa, uma aliança com esse Deus, correto?
onde ele vai prometer da família dele, da geração dele, transformar em uma grande nação. E aí ele vai confirmar essa promessa para o segundo patriarca, ou seja, para o segundo líder. Por que patriarca? Que era um líder de uma grande família. Então ele vai prometer, confirmar essa promessa de transformar a sua semente, a sua geração, em uma grande nação, certo? Para o seu filho, né? Isaac. Então ele vai se tornar o segundo patriarca, que terão 2 filhos, né? Que será Esaú e Jacó, que será o terceiro patriarca, né? E aí eu coloquei a figura de cada um deles. Abraão, né? Ele era muito ligado a Yahvé, a Jeová, certo? Ele passa essa fé, essa religiosidade dele para o seu filho Isaac, que vai conservar isso aí, e depois vai ceder, né, ensinar, passar esse ensinamento também para o seu outro filho Jacó, que eram 2 filhos gêmeos, né, Esaú e Jacó. Mas quem vai tomar aí a frente do sistema patriarcal, conduzir o povo hebreu e tudo mais, formar aquela grande nação, vai ser justamente Jacó. Essa é uma figura bastante interessante que vocês talvez tenham conhecido, né? Que é aquela luta que Jacó ele tem com um anjo, né? Que esse anjo depois vai representar o próprio Deus, né? Então, por ele ter lutado com Deus a noite todinha, aquela coisa toda, Deus vai abençoar, transformar ele de Jacó, que era sinônimo de ladrão, trapaceiro. Inclusive ele estava fugindo, essa briga, toda essa luta dele aí, foi por conta de um temor que ele estava tendo do seu irmão Esaú, que ele tinha roubado o direito dele de ser o primeiro, né, o primeiro patriarca, o primeiro filho, o abençoado e tudo mais. Então ele começa essa luta e a partir de então o anjo de Deus vai abençoá-lo, transformando o nome dele de Jacó para Israel. E aí você vem uma outra denominação do povo, né, hebreu, que também pode ser conhecido como povo de Israel, né, os israelitas e assim por diante. Prosseguindo, nós temos aí o Egito, né, do cativeiro à liberdade. Aí. O que vai acontecer? Jacó ele vai ter vários filhos, né? 12 filhos para ser especificamente, né? Benjamim, Judá, Efraim, Naftalim, assim por diante. Uma série de filhos aí que vão constituir 12 tribos, correto? Um desses filhos é chamado de José, o qual era o preferido de Jacó, certo? E os irmãos enciumados, aquela história toda que a gente conhece, né? Os irmãos enciumados vão pegar e vão vender ele como escravo para os egípcios. Chega no Egito ele vai passar pelo aquele processo todinho, se tornar escravo, tudo mais, ser aprisionado, revelar, né, fazer aquelas revelações, interpretações de sonho, inclusive para o faraó, e aí vai trazer, né, o faraó vai colocar ele numa posição mais elevada, certo, como vizir, aí ele vai se tornar vizir, ou seja, o primeiro ministro, abaixo do faraó, quem mandava era o vizir, quem mandava era José. Então ele vai trazer lá daquela região ali da Palestina, todo o povo dele, toda a família dele para conviver ali. E até um certo ponto eles vão conviver pacificamente e depois se tornarão escravos ali no Egito, certo? Aí tem várias ideias de dizer por que eles se tornaram escravos, porque era uma nação, o povo estava crescendo demais e tudo mais, era um povo estrangeiro e tudo mais. Então o que acontece? Vai se transformar em quê? Em escravos ali no Egito, correto? E aí esse processo de escravidão vai ter aí um libertador. Quem será esse libertador? Todos vocês já sabem, né? Será esse rapaz aqui, ó, né? Esse jovem rapaz aí, chamado de Moisés, né? Que tem toda aquela história que a gente conhece, né? Que foi deixado às margens do rio e tudo mais. E depois é levado até o palácio do faraó, pela filha do faraó, e crescido ali em toda a cultura, as artes, o conhecimento egípcio, e depois se torna o libertador do povo de Israel, do povo hebreu ali, do cativeiro. Beleza? Ele também vai ser conhecido como legislador. Por que legislador? Porque ele vai criar leis. As primeiras leis aí dos povos, né, do povo judeu, do povo hebreu, do povo israelita, vai ser justamente desse período, correto? Por exemplo, essa que ele está segurando aí, que é os 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Não terá outros deuses além de mim e tudo mais. Então era um conjunto de leis publicadas, né? Produzidas, né? Inspiradas na criação divina de Deus, né? Obediência a esse Deus, Elohim, Jeová ou Yahvé, então inspirados nele, colocado para todo o povo hebreu conduzir aquela obediência. Prosseguindo, próximo slide.
E aí, pessoal, nós temos aí outra fase, né? Nós tivemos a fase dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Nós tivemos aí o cativeiro no Egito, a libertação, né? Que é chamado de Êxodo, nos 5 primeiros livros aí, judeu, né? Judaico. Nós temos aí a chamada Torá, né? Que é chamado também Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. São os 5 primeiros livros que vão contar a história aí do povo hebreu. Beleza? E nesse processo de fuga, de saída, de processo de caminhada aí pelo deserto, passaram 40 anos caminhando pelo deserto depois que fugiram do Egito, né? Moisés irá morrer, e quem vai assumir o controle vai ser Josué. Josué vai ser o primeiro juiz, vai ser aquele representante, né? O que eram juízes? Eram outros líderes, né? Políticos, agora não eram mais familiares, né? Não eram somente tribais. Ele só não cuidava da administração, da condução apenas de uma única família, né? Mas sim da tribo todinha que representava o povo hebreu, né? E aí nós temos Josué, que vai ser esse líder político, militar e religioso, que vai conduzir a primeira tomada, né, do povo hebreu. Quando eles voltam para a Palestina já vai estar ocupada. Terão ali filisteus, terão ali fenícios e outros povos, né, que também são chamados de cananeus. O que vai acontecer? Ele vai liderar a tomada de um principal ponto, né, de uma principal fortaleza, cidade, que é chamada de Jericó. As tomadas da cidade de Jericó vai ser justamente com Josué. E assim vai continuar ali aquele conflito entre filisteus, cananeus e o povo hebreu daquela região. Beleza? E mais um, para a gente representar essa fase aí dos juízes, vai ser esse personagem aí, que vocês já devem ter ouvido falar, né, muito presente nas religiões aí, que por conta da sua força, né, da sua coragem, destemido, lutou contra leões, contra exércitos e tudo mais, que foi Sansão, que também foi um juiz. Que categoria ele está ali? Uma categoria de comando, né? Ele era juiz, o chefe político, militar e religioso do povo hebreu, correto? Vai ser um desses juízes também. O último juiz, então, nós temos o primeiro, um dos mais falados aí, que era Sansão, e nós temos aí o último juiz, né? Por que o último juiz? Porque a gente vai entrar em uma outra fase, né? Quem era esse último juiz? Era Samuel. Samuel, ele vai ser responsável para mudar, né? Para passar para uma outra fase aí do povo hebreu, que é a próxima que a gente vai ver agora, né? Justamente que é a fase dos reis, né? Outra forma política, administrativa aí do povo hebreu, que vai ser o período dos reis, né? Nós temos o primeiro rei ungido, né? Tinha uma tradição ali que se ungia, né? Se consagrava, né? Se dava autorização divina aí de um líder religioso, né? Que era o caso de Samuel. Ele vai ungir o primeiro rei, que vai ser o rei Saul, né? Rei Saul vai governar durante 40 anos, em conflito com os filisteus, vai perder algumas lutas, ganhar outras, e por fim, a última derrota dele, ele comete o suicídio e deixa o caminho aberto para quem? Para o outro rei mais importante aí do período dos hebreus, né? Que agora se constitui uma nação, né? Por conta de uma centralização do poder nas mãos do rei, que vai ser o rei Davi, né? Observe aí, aquele justamente, né, que vai lutar contra o gigante Golias, né? Essa será uma imagem, uma representação aí, ele ter vencido Golias e ter decapitado, né, tirado a cabeça de Golias aí e colocado à frente aí do povo, do exército hebreu aí, consagrado a vitória dele. Então ele vai começar esse tempo aí, depois ele vai se tornar o rei de Israel, né? O rei dos hebreus aí, e assim por diante, vai guerrear, e nesses conflitos ele vai conseguir a estabilidade aí do povo hebreu, do reino, ou seja, ele vai conseguir vencer os inimigos próximos ali, fazer alianças e tudo mais, e deixar o caminho mais livre para um processo de administração mais tranquila, que vai ser herdada pelo filho dele, né? O rei Salomão, que ali nós temos uma figura representando ali o rei Salomão, né? Com toda a sua sabedoria, né? O rei Salomão foi considerado o homem mais sábio aí da Bíblia, né? O mais sábio de todos os tempos ali, e a gente está com uma cena bastante conhecida, que você já deve ter ouvido falar, né? Foi o julgamento ali do filho, né? De um filho que ele morreu, e aí as mães disputavam de quem era realmente o filho. Ele vai dizer, não, vamos fazer o seguinte, vamos dividir o filho ao meio e cada um vai ficar com uma parte. E a verdadeira mãe, ela pega e fala assim, não, então o filho deixa para ela, que é preferível que ele fique
vivo, mas que esteja ali bem. Então ele fala assim, então o filho realmente é dela, porque ela abriu a mão da posse do filho por conta do amor. Então essa é uma das histórias, né, que vai representar a sabedoria dele. Foi esse mesmo rei Salomão, né, que ele vai ter uma aliança, né, uma paixão, um romance com a rainha de Sabá, que depois vão possivelmente ter aí um herdeiro que vai se perpetuar por muito tempo aí. Bom, então essa é a fase dos reis. Beleza, pessoal, prosseguindo. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer uma divisão do reino, né? O reino ele vai se dividir aí entre dois reinos, o do sul e o do norte, né? O do sul com 10 tribos aí, por um líder militar aí, um general de Davi, chamado, do próprio rei Salomão, né? Um líder militar aí do período do rei Salomão aí, chamado Jeroboão, que ele vai ficar com 10 tribos aí no sul. E o filho dele, né, Roboão, ele vai ficar com 2 tribos aí do norte, né? Tá aí essa representação aí da divisão do reino de Israel, beleza? O reino de Israel não demoraria a ser dominado pelos assírios, fato ocorrido em 722 a.C., enquanto que o reino de Judá, e aí vai se dividir, né, reino de Israel e reino de Judá, certo? Ficará com 2 tribos, que será Judá e Benjamim, as 2 tribos aí, que vai ficar do lado do reino do sul, o reino de Judá. O reino de Judá se manteria livre por mais alguns séculos, mas encontrando o mesmo fim nas armas dos babilônicos sob o comando de Nabucodonosor em 587 a.C., quando se iniciou o cativeiro da Babilônia. Então, nesse período, lembra que a gente estudou, né, a respeito do cativeiro da Babilônia, né, que vem aí Nabucodonosor e toma conta, né, dos povos ali, né, aquele rei caldeu que toma conta dos povos ali, leva para a Babilônia, fica aquele cativeiro, aí vem os persas, né, vem Dário primeiro e liberta esse povo aí do cativeiro da Babilônia e tudo mais, e assim por diante. Então, nós temos aí. Então, o que acontece? A partir de então, o reino se divide, né, entre essas 2 figuras aqui. Jeroboão, um chefe, né, do exército daí do rei Salomão, com 10 tribos, e Roboão, né, que era um descendente aí, o filho do rei Salomão aí, que vai herdar 2 tribos aí, as tribos do norte, beleza? Mas ambas serão conquistadas tempos depois. Prosseguindo. Sim, domínio e diáspora. Olha só, essa região, ela vivia num período de bastante conflito, né? Dominação, uma hora era babilônicos dominando, uma hora era egípcios dominando, uma hora era persas dominando, e por fim veio os macedônios, né? Alexandre da Macedônia, né? Chamado de Alexandre o Grande, porque ele vai estender seus impérios aí em vários locais, até a Índia. Além do antigo Império Persa, que já tinha dominado bastante território, ele vai dominar os territórios do Império Persa e vai aumentar esses territórios aí. Beleza? Além do desenvolvimento cultural e tudo mais que a gente vai ver no futuro. Beleza? Então, olha só, em aproximadamente 330 a.C., Alexandre o Grande conquistou a região dos hebreus. Beleza? Tempos depois ocorreu a destruição de Jerusalém por romanos em 70 depois de Cristo, né? E aí você tem até um filme bastante interessante, é uma série aí, acho que dos anos 80, 70, por aí, chamado Massada, né? Que é o último foco de resistência do povo hebreu, que vai contar ali a tomada, né, do império, do palácio ali, do rei Herodes ali, tendo um último representante ali, um último líder ali, tentando resistir àquela dominação ali romana, né? Então o nome do filme é Massada, é o último foco de resistência que nós temos aí do povo hebreu, antes da diáspora. O que é diáspora? Essa dispersão de todos os hebreus aí para além do seu território, para o mundo todo. Beleza? Então, olha só, tempos depois ocorreu a destruição de Jerusalém, certo? Pelos romanos em 70 depois de Cristo. Aí nós já estamos falando aí depois do nascimento de Jesus Cristo e tudo mais, que vai nascer ali na Palestina, certo? Vai nascer aí na região de Israel do povo hebreu, beleza? Se dividiram em pequenos grupos, dispersando-se para regiões diferentes em busca de sobrevivência. Particularmente sobre os hebreus, havia um motivo em especial para escravizar.
e destruir a sua cultura. Os Messias, né? Jesus e a crença no monoteísmo cristão. Então, olha só, outros povos não destruíram, não combateram, né? não exterminaram aí o povo judeu. Porém, os romanos promoveram essa destruição, né? Promoveram essa destruição de Jerusalém, esse foco, acabar, sufocar tudo isso, porque era um povo que tinha 3 características principais, né? Messiânicas, né? Ou seja, a figura do Messias, que era o Messias, era o Salvador, que iria vir salvar o povo judeu, né? Das garras, né? Da opressão, da vingança, né? Do sistema opressor aí. Então, que eram os romanos. Então, eles acreditavam na vinda desse libertador, que era quem? Era Jesus Cristo, né? Então, tinha a figura de Jesus Cristo e tinha uma crença monoteísta, né? Que era o cristianismo, a existência de apenas um único Deus, né? O Deus cristão, que era justamente Jesus Cristo, né? O Deus Jeová, na figura do seu representante, que era o Messias, né? Que é o Messias, que é Jesus Cristo. Então, por conta dessas características, né? Desse libertador, dessa religião ser monoteísta, porque o Império Romano era politeísta, ele abraçava todos os deuses, ele não queria apenas a exclusividade de um único Deus, não. Ele queria abraçar todos os deuses. Ele aceitava até que o cristianismo, né, fosse mais uma religião, mas não a única religião. Então, por isso ele vai promover o quê? O massacre do povo judeu, né, do povo hebreu, por conta dessa questão de monoteísta ter apenas a figura de um único Deus. Beleza? Então, a partir daí, baseado nessa situação, eles vão promover o quê? A destruição total de Jerusalém, 70 depois de Cristo. A partir de então, o povo judeu ele vai se espalhar para todo o mundo. Isso é chamado de diáspora. Eles vão se espalhar em pequenos focos aí de sobrevivência para toda a região do mundo, inclusive para a Europa. Prosseguindo. E aí, na Europa, né, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, o povo judeu ele vai ser extremamente perseguido, principalmente na Segunda Guerra Mundial, principalmente pelo exército nazista na Alemanha, pelo sistema totalitário nazista na Alemanha, promovido por Adolf Hitler, né? Então, essa perseguição ao povo judeu vai ser muito grande, né? Vão ser colocados em campos de concentração, de extermínios, né? Não só eles, outras pessoas também serão colocadas nesses campos de extermínio, mas principalmente judeus, né? Era chamado antissemitismo, né? Ou seja, antissemita. Quem era semita? O povo judeu, né? Vindo daquela tradição ali de Noé, dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé e assim por diante. Então, eles eram povos semitas, então criou-se esse movimento antissemita, ou seja, antijudeu, né? E a perseguição aí em campos de concentração, fazendo experiências humanas com ele, deixando eles morrer de fome, fazendo total extermínio da população judia. Correto, pessoal? Judeu também vai ser sinônimo, né? Vai ter o significado do seguidor do judaísmo, né? Da religião judaica, que não é igual à religião cristã. Vamos deixar bem diferente. A religião judaica, ela não é igual à religião cristã, porque a religião judaica ainda acredita, né? Na vinda do Messias, né? Eles não têm Jesus Cristo como Messias, né? Jesus Cristo é o Messias para os cristãos, né? E aí o que acontece? Os judeus ainda esperam esse Messias e os livros deles são a Torá, o Pentateuco, né? Aqueles 5 primeiros livros ali da Bíblia, não tem ainda o Novo Testamento, não faz parte da tradição religiosa judaica, né? A religião cristã é que tem tanto o Antigo Testamento, os 5 livros, mais os profetas e tudo mais, né? E mais o Novo Testamento. Isso aí, esses conjuntos de livros que formam a Bíblia são pertencentes à religião cristã. A religião judaica não, só tem partes do livro aí do Antigo Testamento. Beleza, pessoal? Então nós temos aí, certo? Então esse povo foi perseguido e a partir, depois da Segunda Guerra Mundial, que vai terminar em 1945, em 1948 vai se formar um país, né, um Estado judeu, ou seja, então eles voltam novamente para a Palestina, região onde eles já habitavam, e formam ali o Estado de Israel, né, o Estado moderno de Israel, um país chamado Israel, beleza? E aí tem outros conflitos lá também, porque já existia um povo ocupando lá, né, essa região que eram os palestinos, né,
de outra religião também monoteísta, muçulmana, né, seguidores de Alá, que é o mesmo Jeová e Yahvé com outro nome, correto? E assim por diante, mas é um segmento religioso diferente, beleza? Mas isso é uma história que a gente vai entender com o tempo. Beleza, pessoal? Bom, então deu para entender aqui, né? Quase 2000 anos depois da destruição provocada pelos romanos, os hebreus, agora chamados de judeus, novamente se agruparam, originando o Estado moderno de Israel, na Palestina, feito concretizado em 1948, quando a Organização das Nações Unidas vai determinar a criação do Estado de Israel, né? Prosseguindo. Bom, pessoal, exercícios, né? Semana passada a gente não deixou exercícios, a gente corrigiu para não acumular. Espero que vocês tenham feito um resuminho. E aí temos exercíciozinhos para essa semana, vocês brincarem com ele, na próxima semana vocês trabalharem, entregarem, a gente corrigir. Bom, vamos lá. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Religião persa era dualista, acreditava na existência do bem e do mal, e tinha o nome de judaísmo, e seu principal representante era Zaratustra. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Uma palavra, uma vírgula, uma letra pode mudar todo esse contexto, viu? Toda essa pergunta, então preste atenção. Próximo. As satrápias eram províncias governadas pelos satrapas. Isso é verdadeiro ou é falso? A próxima. Os hebreus foram os primeiros povos monoteístas da antiguidade. Isso é verdadeiro ou falso? Próximo. Os fenícios foram responsáveis pelo desenvolvimento do alfabeto. Isso é verdadeiro ou falso? Prosseguindo. Os patriarcas eram os primeiros líderes do povo hebreu, sendo os primeiros patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Isso é verdadeiro ou falso? O próximo. O sistema de governo dos fenícios era chamado de talassocracia. Isso é verdadeiro ou é falso? A próxima. A religião judaica era politeísta e seus principais deuses eram Baal e Astarte. Verdadeiro ou falso? Prestem atenção que uma palavra, uma letra, um ponto, uma vírgula pode mudar todo o contexto da frase, viu? E colocar ela como verdadeiro ou falso. A próxima. O primeiro rei de Israel foi Salomão, conhecido por sua grande sabedoria. A próxima. Os juízes eram líderes políticos, religiosos e militares do povo fenício. Beleza, pessoal? Bom, essas são as nossas questões, prosseguindo aqui. E esse é o nosso referencial bibliográfico. Aí na página do seu livro, da página 76 e 85, você vai achar aí algumas explicações também. Pessoal, um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.